Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa aula de hebraico e nós vamos hoje analisar aquilo que está no título do capítulo 7, gênero e número dos substantivos e adjetivos. Mas antes de irmos a ela, eu gostaria de convidá-los mais uma vez à oração. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra, especialmente a língua que o Senhor escolheu para se revelar a nós através da Tua Palavra. Pedimos mais uma vez que nos dê graça e que, debaixo da Tua misericórdia, nos faça crescer em conhecimento e também graça, Senhor, diante de Ti, à medida que estudamos esta porção da língua hebraica, a língua que o Teu povo durante tanto tempo falou e por meio da qual o Senhor se revelou a eles e ainda hoje a nós. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Sê com cada um de nós. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bem, pessoal, então vamos sem mais demora à nossa aula. Capítulo 7, então, no ponto 7.1, temos aqui gêneros e dos substantivos e adjetivos. É uma aula mais tranquila, mais gostosa, e vocês perceberão que o conteúdo a ser aprendido é um conteúdo relativamente fácil. Mediante aquilo que vocês já aprenderam até aqui, vocês verão que a aula de hoje não é tão difícil quanto talvez tenha sido alguma das anteriores. Bom, ele diz aqui então, no hebraico existem apenas dois gêneros, tanto para os substantivos quanto para os adjetivos, masculino e feminino. Ele destaca isso pelo fato de a língua grega, que nós estudaremos no próximo ano, será parte dos cursos que serão apresentados aqui em meu site. Na língua grega nós temos três gêneros, não apenas dois gêneros, mas três gêneros, o gênero masculino, o feminino e o neutro. Mas sobre isso nós veremos mais também no próximo ano. Algumas outras línguas também apresentam esse gênero neutro como parte dos gêneros, né, dessa língua. Mas esse não é o caso da língua hebraica. Então nós começamos estudando a forma do masculino. Okay? O masculino não possui terminação especial e pode aparecer sob diversas formas. Veja os seguintes exemplos. Nós temos aqui 4 palavras. A palavra av, que significa pai, não é? Ave, que significa literalmente pai. Temos a palavra juízo, que é a palavra mishpat, ok? Or, que significa luz, e ben, que significa filho. A palavra ben, nós já estudamos ela há algum tempo atrás, e mais uma vez ela aparece aqui para nós, ok? Muito bem, indo para as explicações que ele apresenta aqui abaixo, nós lemos o seguinte. Como é possível notar nas palavras acima, o gênero masculino não possui terminação especial que o diferencie. Vocês percebam aqui que não tem como perceber nada de diferente entre av e mishpat. Ambas são masculinas. Mas qual diferença existe entre essas duas? Entre av e or, né? Entre av e ben. Perceba que as 4 são diferentes, né? Ben, or, mishpat, av. Então, como é possível notar nas palavras acima, o gênero masculino não possui terminação, ou seja, o final da palavra que o diferencie. Nessas palavras aparecem as terminações apenas veit, dalet, resh e nun, ok? Mas também poderia aparecer outras. Bem, logo aqui abaixo nós temos o ponto 7.1.2, forma do feminino. As palavras femininas geralmente são distintas das masculinas pela terminação ar ou t, né? A letra tav, ok? As palavras seguintes são femininas. Reparem nas terminações que são apresentadas aqui nelas, ok? Vamos a elas então. A primeira palavra é a palavra delet, ou delete, não é? Delete. Perceba que essa palavra tem a terminação apenas de um tav, a letra tav, não é? Ao final dela, e é o que a caracteriza como uma palavra feminina. Normalmente as palavras femininas elas terminam com a letra tav. Aqui nós temos outra palavra feminina terminada com a letra tav, que é a palavra hatar, que significa pecado, hatat, perdão, não é? Então nós temos aqui o reit e o patá, o teit e o kametz, o aleph
e o tav final, indicando ser uma letra feminina. Então, ratat, lembre que o aleph não possui som nenhum, por isso nós não damos som nenhum a ele, não é ratat, pecado, ok? Mais uma vez, a letra tav terminando a palavra, indicando que ela é feminina. Temos também ioná, pomba. Ioná termina com kametz re, significando também uma palavra feminina. E temos a palavra sucar, significa cabana, também sucar, terminando com essa forma kametz re, que indica uma palavra feminina. Okay? Ioná é o nome para o profeta Jonas também, que significa pomba. Então essas são as duas formas de terminação, tanto do masculino quanto do feminino. Via de regra, as palavras masculinas terminarão com essas letras que estão aqui. Você pode acompanhar também no seu livro aí, gramática, na página 69. Como poderão terminar também com essas formas que estão aqui, tav ou kametz re, ok? Indo para a próxima página, página 70, nós temos lá no alto da página a seguinte observação, que é apresentada pelo Antônio Gusso, que é o autor dessa gramática que utilizamos. Algumas palavras possuem formas diferentes para distinguir o masculino e o feminino, sem a utilização de terminações específicas. Então nós temos aqui, por exemplo, av e em. Av é pai, em é mãe. Ou eved, que é servo, e amar, que é serva. Ok? Então apenas uma observação que ele coloca aí para dizer que algumas palavras possuem terminações diferentes daquelas que são as tradicionais que foram apresentadas na página anterior. No ponto 7.2, ele começa a apresentar números dos substantivos e adjetivos. Então, vamos lá. Quanto ao número, os adjetivos são classificados de duas maneiras, singular e plural, da mesma maneira como no português, não é? E os substantivos em três, singular, plural ou dual, não é? Dual, que é uma característica da língua hebraica. No 7.2.1, nós iniciamos então o masculino singular, antes de irmos para o feminino singular e, por fim, o dual. No masculino singular, então, o masculino no singular, como já foi visto no item 7.1.1, não possui terminação especial. No plural, geralmente possui a forma silábica do singular, com o acréscimo da terminação ima, que é essa daqui que está aqui, ok? Talvez não dê para aparecer tanto aí, deixa eu colocar aqui para vocês. É a seguinte terminação. É quando a palavra está sendo escrita e ao final dela se coloca um pontinho abaixo da consoante, que seria o equivalente ao i, que é o hirik, não é? O iod lá no alto e o men final. Ok? Então observe essa expressão. Temos o hirik, que é aquele pontinho embaixo, aqui tem uma consoante, não é? O iod, a letra iod, que é o Y, não é? E o men final. Isso daqui é igual ao que na nossa língua é o S. Quando você vai dizer... enfim, qualquer palavra que no final dela você coloca a letra S. Não é cavalo, cavalos. Carro, carros. Não é casa, casas. O S final é o que simboliza o plural, não é? O número plural daquele substantivo específico. No hebraico, as letras que simbolizam o número plural daquele substantivo mencionado são essas letras aqui. Então, posto isso, a gente volta lá para o ponto 7.2.1. É isso que ele coloca aqui no finalzinho, nessa terminação im, e ele dá alguns exemplos, como, por exemplo, a palavra bom, o adjetivo bom, não é? Tov. Tov. Ok? Tov. Como é que ficaria bons? Apenas colocamos esse final, o S, não é? Aquilo que seria o S, o im, não é? Tov, então seria tovim, que é exatamente o que está aqui. Tovim. Mesma coisa a palavra mishpat, que nós vimos no início da nossa lição. Nós temos aqui mishpat. Lembre que esse shevá que está aqui, ele é um shevá mudo, nós não podemos lê-lo, pelo fato dele estar debaixo de uma consoante que fecha a sílaba. Se ele estivesse na primeira consoante da sílaba, então ele seria um shevá vocálico com o som de E, um E bem breve. Mas como ele está no final da sílaba, então ele é mudo, é um shevá mudo. Então mish, apenas o som
da consoante aqui, não é? Dessa consoante que é o shim. Então, mishpat, ok? Juízo. Se fosse juízos, mishpatim, não é? Como está aqui, mishpatim. Então, todas as vezes que você vê essa terminação im, você desconfie que aquilo é um plural. Touro. Touro é a palavra par. Par, ok? Como é que nós falamos touros? Parim. Parim, ok? Então, assim nós identificamos o masculino singular e o masculino plural, ok? Bom, vamos ao feminino singular, também procurando identificar o feminino plural, nessa mesma lição, esse mesmo ponto. Então, o feminino singular já foi visto no ponto 7.1.2, que é desse mesmo capítulo, né? A página anterior. Quanto ao plural, geralmente é formado a partir da palavra no masculino singular com o acréscimo da terminação, presta atenção aqui, o S feminino, ó, ot. Lembra lá que nós falamos há pouco que im seria igual ao S, mas isso daqui é quando a palavra está no masculino. E quando ela estiver no feminino, como será? Como falar o S? O S se fala com essa expressão, com essa expressão aqui, ok? Ot. Ot. Ot é igual ao nosso S quando a terminação é feminina, ok? É isso que ele coloca aqui na página 70, nesse ponto 7.2.2, ao final dessa frase, ok? Final dessa frase aqui. Ele dá alguns exemplos, como por exemplo, o singular masculino para touro é par, e para o feminino, vaca, né, parar, parar, feminino. Masculino par, feminino parar. E o plural feminino, parot, parot. Porque o símbolo, a expressão grafada do S, ou seja, do número plural dentro da língua hebraica, quando é feminino, é ot. Como então ele está querendo colocar vacas, não é, no plural, vaca no plural, vacas ficaria parot. Se fosse touros, seria parim, como está aqui em cima. Parim, touros, par, touro. Pará, vaca, parar, parot, vacas. Ele faz uma observação, aliás, uma nota de rodapé, que está mais aqui abaixo, que é a seguinte. Este é o caso também da palavra bat, que é filha, que não deriva sua forma singular do singular masculino bem, que é filho, não é? Como seria de esperar, mas que no plural se mantém fiel a essa regra, tomando a forma de banot, ok? É apenas uma nota de rodapé e ele acrescenta a seguinte observação. Deve-se levar em conta também a existência de algumas palavras femininas possuidoras de terminações do plural masculino e masculinas determinadoras de terminações do plural feminino. Ele dá aqui dois exemplos para a gente. O primeiro é a palavra ano, que é Shana. Shana, não é? Talvez você lembre da expressão Rosh Hashanah, que é um feriado comemorado pelos judeus por volta do mês de setembro, não é? A época em que o calendário deles, que cai, o Rosh Hashanah, é diferente do nosso. E Rosh Hashanah significa cabeça do ano. Rosh, cabeça. Shana, como está aqui, não é? Shana é ano. Rosh Hashanah. Aí nós temos uma expressão construta, nós veremos isso algumas aulas mais à frente, significando então cabeça de ano, que é o início do ano, ou seja, é o dia do ano novo, que para a gente seria 1º de janeiro, para eles é em meados de setembro. Então, Shana significa ano. Como é que nós falaríamos anos? Eu tenho 34 anos de idade. Eu diria Shanim. Shanim. Essa é uma exceção, porque a palavra Shana é uma palavra feminina. Embora na língua portuguesa ano é uma palavra masculina, na língua hebraica ano é uma palavra feminina. Mas quando ela é escrita no plural, anos, ela possui excepcionalmente a terminação do masculino plural. Então, resumindo, embora Shana é uma palavra feminina, no plural ela fica masculina. Shanim, ela usa o plural masculino por ser um caso excepcional. Ele dá outro exemplo aqui excepcional, que é a palavra masculina com a terminação feminina plural.
A palavra é a palavra levav, que significa coração, não é? Levav, que é uma palavra masculina, ok? Coração, assim como na língua portuguesa, o coração. Levav. Naturalmente, nós deveríamos, quando falássemos corações em hebraico, falaríamos levavim, levavim. Mas, excepcionalmente, essa palavra é falada levavot. Ela possui o plural feminino, quando nós falamos corações, ok? Muito bem. Indo agora para a parte final desse estudo dos gêneros e números, né, dos substantivos e adjetivos da língua hebraica, nós chegamos nessa expressão dual. O dual é a designação do plural de alguns substantivos contados aos pares na natureza. Isso daqui é o ideal para vocês guardarem. O dual é um plural. Okay? Dual é plural, mas plural de substantivos, coisas, elementos, não é, na natureza, que são contados aos pares. E a terminação será sempre aim, não im apenas, mas aim, tanto para o masculino quanto para o feminino. Qual é a diferença? Então, se você puder escrever aí com uma folha de papel também, a diferença é, quando é masculino, plural masculino é im, não é? Quando é plural feminino é ot. E quando é plural dual, ou seja, de elementos que aparecem aos pares na natureza, não é? O que seria para nós também S, para ele seria a, im, ok? Patá, hirik, yod, men final. A única diferença é que o hirik está debaixo do yod aqui ele está um pouquinho antes, e embaixo da consoante anterior estará o patá, ou seja, o nosso vogal A, ok? Então, voltando lá para a nossa lição, para a nossa página, a página 71, nós temos aqui alguns exemplos que ele dá para a gente. Exemplo A, palavra masculina no dual. Então, ele dá narina e narinas, porque nós temos duas narinas, dois buraquinhos no nariz, não é? Então, narina seria af. Como é que nós diríamos narinas? São dois buraquinhos, não é? Então, nós diríamos afaim. Isso porque é masculino. No plural dual, não muda. Temos olho. Perceba que nós sempre temos os olhos, eles sempre aparecem em pares. Na maioria dos seres vivos, os olhos sempre aparecem em pares. Então, quando esse fenômeno ocorre, o plural que é usado não é o plural normal, mas o plural dual, ok? Porque é algo que aparece sempre aos pares naturalmente, como olho, que é a palavra ain, e no plural seria einaim, ok? Perceba que esse num final, ele vira um num normal, ok? O num final vira um num normal, porque agora ele não está mais no final da palavra, agora ele está no meio da palavra. Então ele volta a ter a sua forma natural, sua forma de meio e início de palavra, perde a forma final, volta a ter a forma normal, como ele é a última letra da palavra, ele recebe o patá abaixo dele, o tracinho abaixo dele, e a terminação normal, mostrando que ele é um dual, ok? A observação que ele coloca é: a sílaba tônica do dual é sempre a penúltima da palavra, ok? Indo então para o último ponto da nossa lição, que é uma lição mais curta, como vocês perceberão, nós chegamos ao resumo sobre gênero e número. Ele apresenta aqui um quadrinho para nos ajudar a decorar essa parte da gramática hebraica, que são os gêneros e números dos substantivos e adjetivos hebraicos, colocando aqui masculino e feminino. Então, no singular masculino não possui terminações especiais. Então, quando uma palavra for masculina e estiver no singular, é a palavra normal, não tem nenhuma diferença nela. Se uma palavra estiver no feminino e for no singular, normalmente ou ela termina em tav ou ele termina em kametz re, ok? Se a palavra for masculina e estiver no plural, termina com ima. Se for feminina e estiver no plural, termina com ot. E se for masculina e for dual, termina com aima. E se for feminina e estiver no dual, é aima também. Então, a diferença está no dual,
não é? Aliás, no dual não há diferença, masculino e feminino são iguais. A diferença está no plural e no singular. No plural, im e ot, nas terminações, e no masculino, tav, kam, etzre, apenas no feminino, uma vez que a palavra masculina sempre aparecerá na sua forma natural, né? Na sua forma radical, na sua forma normal. Ok? Muito bem, pessoal. Então, essa é a lição sobre os gêneros e números da língua hebraica. Não há muito segredo quanto a isso. Decorando esse quadrinho, vocês conseguirão levar adiante o nosso curso. Como eu disse para vocês, é uma lição bem mais fácil do que as anteriores até aqui já vistas. Embora com um pouquinho só de dificuldade, não é? Uma vez que para nós plural é apenas colocar S ou ES ao final de algumas palavras, com poucas exceções e poucas alterações. No caso hebraico, a única coisa que vocês terão que decorar de diferente é aquilo que está nesse quadrinho aqui. Uma vez que vocês fizeram isso, vocês já poderão tocar em frente sem nenhuma dificuldade, ok? Muito bem. Nós vamos então olhar para o vocabulário dessa lição, como sempre temos feito. Então agora estamos na página 71, vocabulário 6, e é um vocabulário que nós sempre insistimos que deva ser decorado pelos irmãos. Essas palavras elas aparecem de acordo com a ocorrência delas na língua hebraica. Então não são palavras escolhidas a esmo, são palavras escolhidas mediante a ocorrência, de modo que se vocês conseguiram decorar as palavras apresentadas até aqui, vocês terão um bom conteúdo de palavras que facilitarão a leitura do texto bíblico hebraico. Okay? Então, como eu tenho feito nas outras lições, eu lerei cada uma dessas palavras, citando sua tradução, e peço que você leia comigo, ainda que necessário seja pausar o vídeo e voltar um pouquinho, e ouvir de novo, e ler junto, para que você então consiga me acompanhar, ok? Muito bem, então a primeira palavra que ele apresenta aqui é a palavra mãe, que é a palavra ema, mãe. Amar, serva, ok? Amar, serva. Narina. Lembra que esse daqui é um P final, sem o dagesh, sem o pontinho dentro dele. Então, o P vira F, ok? Então, por isso, af. A palavra orek. Orek significa comprimento. Orek. A palavra delet, que é porta. Rafak, virar. Zanar, prostituir. Hatat, pecado. Ou, às vezes, embora em menos ocorrência, sacrifício pelo pecado. Então, mais uma vez. Amar, af, orek, delet, rafak, zanar, hatat. Ok? Essa é a primeira coluna. Na segunda coluna, então, temos as seguintes palavras. Yeled é menino. Yaana é a favor de ou porque. Levi, que é o nome de Levi, também a palavra para levita, não é? Levi, perceba, Levi. A expressão sucar, que nós já vimos ao longo dessa lição, não é? Desse capítulo, que significa cabana. Aze ou adze, que é força. Par, que é touro ou bezerro. Pechar, que é rebelião. E por fim, ra, ser mal ou mal, não é? Perceba que aqui nós temos duas letras ain, ok? Elas também não possuem som, assim como o aleph não possui som, ain também não possui som. Por isso, ra. Então, vamos ler todas juntos, mais uma vez, essas palavras. Yeled, Yaan, Levi, Suká, Az, Par, Pechá, Ra. Ok?
Ra'ah. Esse é o vocabulário dessa lição. Eu insto com os irmãos que vocês leiam, procurem decorar essas palavras e, à medida do possível, voltem a decorar as palavras anteriores também apresentadas nas lições passadas. Não deixem de fazer aqueles cartõezinhos que eu ensinei vocês algumas lições atrás. Cartõezinhos pequenininhos, não é? De, enfim, 3 ou 4 centímetros por 3, também 4 centímetros. 3 por 3 ou 4 por 3, tudo centímetros, onde de um lado do cartão você tem a palavra em hebraica, do lado de trás você tem a palavra em português. E você faça um monte desses cartõezinhos, em plastifique se for melhor, coloque um elástico, guarde no bolso e nas filas do banco, durante o trânsito, quando o trânsito parar, ou dentro do ônibus, ou enfim, quando você for no banheiro, ou quando você tiver um tempo, que você possa dar uma olhada para essas palavras. Isso, pouco a pouco, entrará na cabeça de vocês e essas palavras serão memorizadas de uma maneira muito tranquila, muito fácil, né? Não tente memorizar essas palavras sentando numa cadeira, colocando o livro em cima de uma mesa, abrindo no vocabulário e falando, né? A Ema é mãe, a Ma é serva, Yeled é menino, e a Ana é a favor de. E aí você volta e lê de novo, depois você fecha o livro porque a tua cabeça está cansada. E de fato você não vai conseguir decorar isso mesmo, não é assim que nós memorizamos. Nós memorizamos andando pelo caminho, sentando, levantando. Em cada momento que você tiver alguns segundos livres, evite pegar o celular para ficar olhando Facebook, Twitter ou outra coisa. Pegue esses cartõezinhos. Se você está a fim de realmente aprender essa língua, você precisa ter opinião, propósito e determinação, a fim de que essas palavras fiquem memorizadas em sua mente, em seu coração, em sua cabeça, de modo que a leitura do texto para vocês seja cada vez mais fluente e vocês, então, sejam capazes de cada vez perceber e ter mais familiaridade com o texto bíblico. Ok? Muito bem. Ao final, nós temos alguns exercícios que são sugeridos. E, aliás, ele ainda apresenta outras palavras aqui na página 72. Faço questão de lê-las com vocês. As palavras são Hok, que é regra, Tov, que é bom, Yoná, que é pomba, Savar, satisfazer, e Torá, que é lei, que é uma palavra muito conhecida e muito usada, que é o nome dado, o título dado aos 5 primeiros livros da Bíblia, não é? A Torá, lei. Saná, por que não Savá e não Shavá? Porque o pontinho em cima dessa letra está do lado esquerdo. E sempre que o pontinho estiver do lado esquerdo, essa letra será um sim. Quando o pontinho estiver do lado direito, é o shin. Então aqui é savar, não sabá, porque nós não temos um ponto dentro da letra beit. De modo que aqui então ela tem a sua forma mais abrandada, que seria veit, por isso savar, satisfazer. Torá, lei, Ioná, pomba, Tov, que é bom, Hok, que é regra. Essa palavra é uma palavra muito usada, Tov, ainda hoje na língua hebraica, quando as pessoas querem dizer, por exemplo, boa noite, eles dizem Laila, que é noite, Tov, que é bom. Noite bom. Laila Tov, boa noite. Não é? E assim, bom dia, boa tarde, com as palavras respectivas. Então, decorem todas essas palavras. Uma vez que vocês fizeram esses cartões e colocaram eles no bolso e começaram a decorar, enfim, da maneira que lhes for melhor. Não deixem de fazer esses exercícios de tradução que ele propõe aqui também. Eu não estou cobrando isso de vocês, porque esse curso está na internet, está em nosso site, e ele ficará à disposição para vários alunos que entrarão no curso ao longo do curso. De modo que aqui está o meu esforço de passar para vocês aquilo que vocês devem fazer, aqui está o meu esforço de mostrar o caminho a ser trilhado. Mas quem trilhará esse caminho não serei eu, serei vocês. Eu não posso aprender por vocês, eu já aprendi. O que eu estou passando aqui é os caminhos o caminho das pedras. Como vocês chegam lá, como vocês podem chegar ao final desse curso dizendo, de fato, eu peguei, eu aprendi. Então, isso trará um senso de satisfação muito grande para você e para mim também saber que você conseguiu. Mas você não conseguirá sem esforço, sem realizar esses exercícios, mesmo não tendo um professor que te acompanhe e que cobre você de si mesmo. Se cobre, se policie. Quem faz o curso, seja online, seja presencial,
é você. Ainda que você estivesse fazendo esse curso numa sala de aula, você poderia muito facilmente realizar exercícios como esse na hora para apresentar ao professor e depois nunca mais se lembrar, e ao final daquele curso você não se lembra de nada e você apenas fez de uma maneira bastante irresponsável, não é? Sem pegar nada daquilo que foi passado. De modo que quem faz o curso é o próprio aluno. Então não deixe de fazer esses exercícios se de fato vocês querem aprender. O exercício que ele coloca aqui, que eu acho que é um exercício legal, porque é o Salmo 23, um salmo muito conhecido de todos nós, é um exercício para você copiar, ler e fazer a sua própria tradução. Ok? Tente, pelo menos. Copiar, pegar uma folha de papel em branco, copiar esses versos, também estão aqui na página seguinte, a página 74, lá em cima, não é? Nós temos um pouquinho ainda dessas palavras. Não deixe, então, de copiar esses versículos, ler esses versículos, traduzir esses exercícios, esses versículos, e eu creio que eles estarão fácil na mente de vocês, visto que é um salmo bastante conhecido de todos nós, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ok? Muito bem, pessoal. Nós encerramos aqui nossa aula, então. Hoje a nossa aula foi um pouco mais curta, como vocês perceberam, devido à natureza do tópico estudado. Na semana seguinte, né, na aula seguinte, nós estudaremos um pouquinho sobre o construto e o absoluto, que é algo muito importante e muito necessário também a todos que estão aprendendo a língua hebraica. Deus dê uma boa semana para todos vocês. Não deixemos de orar uns pelos outros. Não deixem de orar pela minha vida também. Que Deus nos dê graça e que, permitindo Ele, possamos nos encontrar na próxima aula. Um grande abraço a todos os irmãos.